Olá pessoal, o objetivo da aula de hoje é a gente explorar um pouco mais os equipamentos, pensando nos valores em por unidade, também conhecido como PU. Então tem várias vantagens fazer dessa maneira e por isso nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Então inicialmente vamos definir o que seria o valor por unidade. Imagina só que você tem que trabalhar num sistema elétrico e tem diferentes níveis de tensão. Um sistema pode estar em 500 kV, o outro tem 345 kV, o outro pode estar em 230 kV. Como fazer para poder calcular a corrente no sistema, né? Então, teríamos que referir as correntes do primário para o secundário. E fazer esse passo para sistema grande é quase impossível, porque fica muito complexo os cálculos, né? Então não é interessante. Para resolver esse problema, então, foi criado o valor por unidade, o valor PU, que é você dividir o valor real da grandeza por um valor base. E o que seria, né, então, esse valor base? Vai depender se é potência, se é corrente, se é impedância, né? Então, tem vários valores base e nós vamos pegar todos os parâmetros do sistema e transformar para a base correta. Antes disso, quais são as vantagens então em trabalhar no valor por unidade? Primeiro, para transformadores, a potência em PU é a mesma, independente se é do lado de alta ou de baixa. Se a gente for calcular a impedância em ohm de um transformador, do lado de alta é diferente do lado de baixa, porque tem que referir pela relação de espiras. Já em PU, esse valor é o mesmo. Então, quando a gente fala que um transformador tem 6% de impedância, independe se é do lado de alta ou de baixa, porque esse valor é o mesmo. Também independe da conexão do transformador, né? Então, se é delta, delta, delta Y, né? Essa impedância não modifica o valor. O que modifica é a ligação, como eu comentei na aula passada, para o caso da sequência zero. O fabricante, então, ele fornece o valor da impedância do equipamento em PU, considerando os dados nominais do equipamento, a potência nominal e a tensão nominal. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, como que é definido o valor base, né? Então, nós precisamos definir uma potência base e uma tensão base. A tensão base é fácil porque a gente vai olhar, por exemplo, um transformador. Se ele é 13.800 volts no primário, essa é a tensão base do primário do transformador. E no secundário for 220 volts, a tensão base do secundário é 220. Já qual que é a potência base? Por default, o sistema elétrico, né, ele define como 100 MVA. Eu gostaria de mostrar para vocês que no submódulo 11.3, né, da ONS, fala que em ambas as etapas, né, os dados devem ser informados com seus valores em percentual na potência base de 100 MVA e respectivas bases nominais de padrão de tensão. Então, é default no sistema elétrico potência, quando não falar nada da base, é que a base é em 100 MVA. Caso for de um equipamento, a potência em PU é dado na base daquele equipamento. Então nós precisamos de calcular a corrente base e a impedância base. Para calcular a corrente base é muito simples. Basta dividir, no caso de sistema trifásico, basta dividir a potência base pelo raiz de 3 tensão base. Já a impedância base é a tensão base ao quadrado dividido pela potência base. E aí você pode calcular a impedância em PU, que é pegando a impedância em ohm, dividindo pela impedância base. E aí você obtém a informação, né, em PU. Vamos pegar primeiro para máquinas síncronas, que são muito utilizadas na geração. Então a gente já falou na aula passada que precisamos da reatância subtransitória. Eu peguei duas referências para a gente discutir aqui. A primeira, né, tá aqui nesse link, eu vou deixar na descrição do vídeo, e fala que para turbogeradores essa reatância subtransitória é em torno de 12%. Já para máquinas de polo saliente, esse valor é de 18%. Então isso é para você ter uma noção de valores. Caso algum dia você precisar de chutar um valor, porque você não sabe, o fabricante não deu, seria um valor de chute, né? Então é em torno de 12%. Tem uma outra referência que eu trago agora, que está nesse link aqui, na página 45, que fala o seguinte: para máquinas síncronas, o número de polos de 2, essa reatância subtransitória vale em torno de 9%, ou 0,09 PU. Se for de 4 polos, em torno de 15%.
Então, observe que 0,9 a 15, a referência anterior falou 0,12, né? Ou 12%. Então, está nessa faixa aqui. Já o gerador de polo saliente, se for 12 polos ou menos, seria 0,16 PU, ou 16%, e 14 polos ou menos, 0,21 PU. Então, ele está falando que é dessa fonte, né, do I3E, no standard, né, do I3E 141. Então, são valores típicos para estudos, ok? Além disso, para transformadores, eu peguei aqui um exemplo, né, no transformador da WEG de 750 kVA, tensão de 13,8 na alta e 380 na baixa. Observe que a impedância desse transformador é 5%. Então, 5% em que base? Na base de 750 kVA e 13,8 kV. Se eu quiser calcular a impedância em ohms, basta, né, eu calcular qual que é a impedância base, a partir da potência e da tensão, e multiplicar pela impedância em PU. Eu acho a impedância em ohms. Para mostrar para vocês, a maioria dos fabricantes de transformador já oferece essa impedância em percentagem. Então, vou mostrar para vocês aqui, estou no site da WEG aqui, e observe que se vocês forem em produtos, geração, transmissão e distribuição. Vou clicar aqui. Então, temos aqui a opção transformadores e reatores a óleo. E aí podemos escolher qualquer um aqui, né? Vamos pegar aqui transformadores de distribuição a óleo. Então tem várias potências, né? Vamos pegar o primeiro aqui, de 13,8 para 220, de 1000 kVA. Então, se a gente clicar aqui nesse detalhes do produto, observe que no detalhe do produto tem a impedância. Então, a impedância desse transformador é 5%. Então, você consegue facilmente no site do fabricante achar a impedância em PU do transformador. É muito já comum fornecer essa informação. Voltando aqui agora para a apresentação, nós temos aqui de um trabalho, até de um amigo meu, o Gabriel, ele fez mestrado na UFMG e ele tem o capítulo 3 da dissertação de mestrado dele, que fala sobre parâmetros típicos. Então, para transformadores, né, variando aqui, né, de 1 MW até 100 MW, então essa impedância varia aqui em torno de 4% até 12%. Então isso é muito interessante também, ele baseou em dados da WEG e dados de estudos elétricos que ele fez. Então, você já consegue também ter uma noção aproximada, né, de qual é a impedância do transformador dependendo da potência, ok? Além disso, para a linha de transmissão, como eu comentei na aula anterior, geralmente a informação é fornecida em ohm por quilômetro. Então, imaginando um exemplo, né, uma linha de 138 kV de 10 km, cuja impedância de sequência positiva, né, aqui em ohm por quilômetro, né, é 0,1902, a parte resistiva, mais J 0,4808, a parte da indutância, né, a parte indutiva aqui, é a tância indutiva. E a sequência 0, 0,4414, parte resistiva, e J 1,7452, a parte reativa. Então, 1 ohm por quilômetro, então eu primeiro tenho que calcular a impedância base. Qual é a impedância base? V base ao quadrado pelo S base. Então, a tensão base dessa linha é 138 kV e o S base do sistema 100 MVA. Então, temos a impedância base de 190,44. Agora eu posso transformar a sequência positiva, né, impedância de sequência positiva, para PU, dividindo o valor em ohm por quilômetro pela impedância base e multiplicando por 10 km, porque aqui é ohm por quilômetro, essa linha tem 10 km, logo temos que multiplicar por 10 km. E aí obtemos o valor em PU da impedância de sequência positiva da linha. O mesmo ocorre pegando a impedância de sequência negativa, dividindo pelo Z base, multiplicando por 10 km, temos a impedância em PU de sequência zero, né, sequência zero da linha. Também na dissertação de mestrado do Gabriel tem impedância de cabos, né, valores típicos, né, com a bitola variando de 16 mm² a 500 mm². Então tem vários níveis de tensão, né, e tem a informação da parte resistiva e da parte indutiva em ohm por quilômetro. Então também essa tabela pode ajudar você, caso você precise de algum parâmetro típico para estudos.
E o equivalente da rede? Como eu comentei na aula passada, você precisa de saber o ponto de conexão. Então, você pode olhar no documento do nível de curto-circuito da ONS, ou pode, no caso do sistema de distribuição, perguntar para a concessionária. Então, vamos imaginar, né, que você perguntou e te falou que o nível de curto-circuito trifásico é 4.808 menos 80 graus e o curto-circuito monofásico é 4.109 menos 80 graus. Lembrando das fórmulas, né? Então, para poder calcular a impedância de sequência positiva, S base dividido pela potência de curto-circuito trifásico e a sequência zero, 3 vezes S base pela potência de curto-circuito monofásico, menos 2 vezes S base pela potência de curto-circuito trifásico. Lembrando que S base é 100 MVA. Logo, para a sequência positiva, substituindo aqui o valor da impedância de curto-circuito trifásico, obtemos que a impedância de sequência positiva neste ponto aqui de conexão é 2,08%, 80 graus, e a de sequência zero, substituindo essa fórmula aqui, é 3,14%, 80 graus. Então, consegui transformar uma informação de nível de curto-circuito em impedância, né? E a fonte de tensão seria com o valor igual a 1 PU. Agradeço a todos e na próxima aula irei realizar um exemplo para podermos colocar em prática o conhecimento adquirido aqui.